Não tenha a menor dúvida, nós não estamos vivendo em tempos de normalidade. Olha, isso porque eu não estou falando de Covid, eu não estou falando de guerra da Ucrânia, eu estou falando de aspectos comportamentais da humanidade no duro. A gente já estranhou muita coisa, já se revoltou com tantas outras, principalmente as ligadas às pautas progressistas, que deixam a gente às vezes de queixo caído, né? É um aperto meio infinito quando você pensa, bom, agora nós chegamos aí no fundo do poço e de repente descobre que o poço não só tinha porão, como tinha mais uns 3 subsolos pelo menos. Com isso, aquilo que a gente se arrepiava, de repente, num passe de mágica, está sendo normalizado, seja pela imprensa ou pelos agentes dessa transformação na marra. E, mais incrível ainda, muito rapidamente, esses agentes de transformação que são parte dessa transformação, de repente também rapidamente passam a ser atacados pelas hostes bárbaras aí do progressismo radical. O que tem de personagem woke caindo de maduro é uma brincadeira. Deixa eu contar para vocês aí uns 4 cases, mais ou menos, que envolvem essa nova perspectiva de comportamento e que nos colocam aí sentadinhos no que os americanos chamam de clown world, literalmente um mundo palhaço, tá? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Clown World, mundo sem noção. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o episódio 168. Nós vamos conversar aí de contar umas histórias interessantes que a gente tem até dado risada ultimamente. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês entrarem lá no nosso site, o www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow ou seguir a gente no Spotify e demais plataformas de podcast e também no YouTube, onde vocês podem dar um likezinho, comentar, podem também apertar lá o sininho para ser notificados de novos episódios, tá bom? Pede também, por favor, para vocês fazerem o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho supimpa, que detesta o politicamente correto. Fazia tempo que eu não gravava programa, né? Então até eu tô estranhando o jabá. A gente teria hoje que fazer o programa já fazendo o nosso agradecimento, que a gente faz mensal e faz muita questão de realizar esse episódio, de agradecer as doações que a gente tem recebido aí, que ajuda tanto pra gente, que tem permitido, inclusive, entre outras coisas, ter o nosso trailer aí que a gente conseguiu colocar no ar, né? Mas não deu exatamente porque ontem, né, foi o último dia de pré-lançamento, foi uma confusão, porque daí tem que fazer toda uma mudança lá na plataforma, etc. Então vou pedir desculpa ao nosso episódio que a gente vai falar sobre os doadores aqui do Pix e do Apoia, vai ser o próximo, tá? A gente, na sequência aí, a gente faz questão de dar um abraço pessoal em cada um de vocês. E também vai ter uma novidade no outro episódio que aconteceu uma coisa muito bacana, só que a gente tem que bolar o esquema certinho ainda. Um ouvinte nosso, bastante tempo aí tal, ele fez uma coisa muito bacana. Ele comprou um dos e-books nossos com um pedido. Ele comprou para que a gente fizesse a doação desse que ele comprou. Então nós resolvemos fazer o seguinte: nós vamos dar mais 2. O seu Saindo da Bolha vai dar mais um de presente e o Mr. Way vai dar mais um de presente. Então no próximo episódio nós vamos fazer aí alguma dinâmica para dar 3 e-books para quem não tem condição de comprar ou que não deu, perdeu a oportunidade, ou tá caro, sei lá, qualquer coisa. Não deu. E então no próximo episódio a gente vai ter essa dinâmica aí para distribuição de mais 3 e-books. Um dado pelo nosso colega e 2 que nós estamos bancando, um em cima para cada um, tá bom? Bom, é isso. Pede também para quem então não teve tempo, ou não conseguiu, ou não quis ainda, dá uma entrada lá no nosso site, trailer.com.br, que é o site do nosso e-book. E, finalmente, claro, a gente vai fazer o nosso jabazito financeiro, agradecendo as contribuições que tem feito, sendo claro, mas também pedido, lógico, vou pedir aí o famoso 1, 2, 5, 10 milhões de reais, porque pingado não é seco, ou R$1 por episódio, porque R$1 por episódio
também ajuda pra caramba, tá? Pix tem sido aí a nossa maquininha aí que tem permitido a gente abrir cada vez mais frentes de trabalho. Muito agradecido para todo mundo. Acho que já falei de tudo um pouquinho. Vamos para frente, vamos falar desse mundo palhaço aí. Vida que segue. Trump na limusine. Eu queria abrir com a história mais estúpida que a gente já teve relacionado com a política americana. Seria o nosso Clown Word número 1, que é a história da limusine e o Trump. É interessante que você conversa sobre essa história com algumas pessoas que foram impactadas. Engraçado que elas são impactadas na mídia tradicional com uma vergonha, uma história ridícula dessa, e elas acreditam. E o processo de desmonte dessa mentira gigantesca não acontece. Então as pessoas acreditam na história. Bom, qual que é a história para quem não ficou sabendo? Nas audiências lá do 6 de janeiro, que estão acontecendo lá no Congresso americano, foi uma senhorita lá e falou que ela era assessora do Trump na época, do 6 de janeiro, e ela conta que contaram para ela, ó, é incrível, né, a qualidade de informação para a pessoa testemunhar. Ela conta que contaram para ela que no final do discurso o Trump foi reconduzido, isso lá no dia 6 de janeiro, tá, gente? Ele foi reconduzido aí pro carro lá, pra limusine, e que ao invés de voltar para Casa Branca, o Trump queria ir lá no Capitólio participar das movimentações lá, das coisas todas. Só aí já começa uma coisa meio complicada, né? Porque a agenda de presidente, ainda mais a agenda do presidente dos Estados Unidos, não é exatamente que nem a nossa, né? Ah, eu tô aqui no shopping, mas acho que vou dar uma passada antes na padaria. Não é exatamente assim que funciona o mundo na mão desses caras, né? Existe todo um esquema de segurança, um monte de coisa, tá? Mas vamos supor que fosse o caso, tá? Eu já parto do princípio que a mentira começa aí. Segundo ela, então, o Trump chegou lá na limusine. Segundo ela, chegou ali, a limusine que ela fala foi o The Beast. The Beast é a limusine clássica, sedã, super reforçada, que é um tanque de guerra em formato de Cadillac, né? Então, que ele teria chegado no The Beast, e quando ele sentou lá, ele chegou para os seguranças e falou assim: me leva lá para o Congresso agora que eu quero participar das manifestações. E que os seguranças dele falam: não, presidente, não pode, você tem que ir para Casa Branca, tal. E ele ficou muito pistola, aí começou a gritar com os caras, que ele falou: I am the fucking president, aquela coisa, eu faço o que eu quiser. E aí falaram que não, começaram a levar ele para Casa Branca, e ele ficou muito puto, pulou do banco de trás, agarrou, começou a... muito ridículo isso. Começou a enforcar o motorista que estava no banco da frente, puxou a direção. Agora, vai imaginando essa situação, tá? O cara tá dentro da limusine, ele com mais 2, 3 seguranças lá dentro, ele pula do lado direito, onde ele estava sentado, pro lado esquerdo na frente, gruda no pescoço do motorista. O Trump é um senhor gordo, vamos fazer bem claro a coisa aqui, é um gordão velho, né? Ele dá um golpe aí, pula por cima, gruda no pescoço, agarra no volante pra quê? O cara não tem como levar pra lugar nenhum a limusine desse jeito. E aí os caras separam ele e tal, aquela coisa, e foi um vexame e mostra. Isso tudo pra mostrar que o Trump é um cara totalmente descontrolado e que, evidentemente, ele estava na condução daquele motim terrível que estava acontecendo em 6 de janeiro e que ele tinha que estar lá de qualquer forma para continuar. Isso é uma grande idiotice, assim, uma das coisas mais imbecis que eu já vi. Olha que eu já vi muita coisa de depoimento do Congresso americano, principalmente na época do Russiagate, tinham mentiras assim de você ficar, o globo ocular cair no chão na hora que você ouvia, para não falar outra coisa. Mas é demais, porque isso envolve também aspectos, como é que eu posso dizer, físicos do Trump, que são impossíveis. Inclusive, se ela estava falando a verdade no começo, e aqui começa o debunk da história toda, se ele estava no The Beast, né, que ele estava naquela limusine sedã Cadillac, aquilo lá é separado, a parte da frente da parte de trás, tá? Ele não tem não é um banco separado do tipo que nem o nosso carro. Tem uma divisão lá entre os dois para a segurança do próprio presidente. Que, segundo consta, ela pode ser aberta, mas obviamente ela não abre para passar o corpinho do Trump na janelinha, né, gente? Também tem isso.
Para piorar, imediatamente já conseguiram imagem do dia e o Trump não estava no The Beast, ele estava numa SUV blindada da presidência. Então, a história de onde ele já estava já é mentira, tá? Então, ele não estava no The Beast, ele estava numa SUV. E o segundo ponto é que os agentes de segurança do dia, imediatamente, no mesmo dia, já avisaram que eles poderiam depor sem problema nenhum para dizer que aquilo tudo é mentira. Muito bom, ficou por isso mesmo, ela mentiu pra caramba e nem ficou vermelha a mulher. Se você tem um canal muito interessante no YouTube, se vocês gostam desse tipo de coisa, se chama, se não me engano, The Bombard. Eu vou ver se boto o link para vocês. É uma mulher que faz análise de comportamental para ver se a pessoa que está dando um depoimento, que está fazendo discurso, etc. e tal, se ela está mentindo, se ela não está mentindo, o que está acontecendo? Sabe aquele esquema de veja a verdade a partir do comportamento da pessoa? E ela é muito engraçada, a mulher. Vale a pena, chama The Bombard, e ela fez um programa, The Bombards, ela fez um programa especificamente sobre depoimento dessa mulher, tá? Mentirosa para um cacete. Atriz de má categoria. Enfim, não é verdade, ele não estava no carro que falaram que ele estava, os seguranças eles já desmentiram, e é óbvio, o que acontece nessa história toda? A imprensa não desmentiu, a imprensa automaticamente, quando ela soltou essa bobagem gigante, foi lá, divulgou como se fosse verdade, afinal de contas, uma pessoa falou em depoimento no Congresso, como se valesse alguma coisa, só a palavra um hearsay, né, que eles falam, um diz que disse. Mas depois que não aconteceu, ninguém foi lá e falou assim, olha, não é verdade, tá? Conheço pessoas que até hoje continuam achando que, literalmente, um velho gordo que nem o Trump conseguiu pular por cima do banco ou na janelinha da limusine e grudou no pescoço de um segurança e agarrou no volante para tentar fazer ele pro Capitólio. Esse tipo de coisa vai pra imprensa. É muito ridículo que uma coisa dessa vá para a imprensa com graus assim, com tom de seriedade, com tom de preocupação com relação à democracia. Essa é a essência do limite da cara de pau, do clown world político que tem hoje no mundo. Qualquer coisa passa, desde que valha para a narrativa que os progressistas querem que seja verdade. Minas World. Nosso Clown World 2 é uma história muito engraçada aqui. Hoje a gente sabe muito bem que existe uma categoria, vamos chamar assim, que é a mais protegida, que é a mais que tem mais direitos e menos deveres, que é o público trans. Hoje os caras podem falar qualquer coisa, podem agredir verbalmente qualquer um e tá tudo certo. Muito bem. Na cidade da Filadélfia, um casal trans, dois caras que se transformaram em mulheres e se casaram, eu acho que é mais ou menos isso aí. Eles abriram um café numa região mais humilde da cidade, lá na Filadélfia, tá? Chama Minas World, se não me engano. E eles abriram o café, era um queer café, uma coisa super woke, onde você é super bem recebido e nós vamos só contratar, então cheio de propostas modernas, só vamos contratar o pessoal de minoria e nós só vamos tratar incrivelmente todo mundo porque nós somos super woke, aquela coisa, uma proposta extremamente, aquilo que você não tem a menor paciência é a proposta de funcionamento do café, das duas, tá? Muito bem. E aí elas saíram contratando o quê? Gente woke para trabalhar num lugar woke, né? Pois é, só que isso acabou sendo um problema para elas duas, porque de repente os funcionários lá resolveram que elas eram duas mulheres muito ruins, eram extremamente ruins, porque em primeiro lugar, a partir do momento que elas abriram o café lá naquele lugar que era um lugar pobre, eles consideraram que elas eram culpadas de gentrificação. Para quem não sabe, gentrificação o que é? Imagina que você tem o desenvolvimento positivo, tá? Econômico positivo de uma região. Vamos dizer que você tem um bairro pobre, você abre um bom restaurante e um bom supermercado, o que acontece? Valoriza a região, não é isso? Então, tem muita gente que reclama dessa valorização da região, porque isso acaba aumentando os aluguéis e faz com que as pessoas mais pobres tenham que se afastar de lá. Então, são pessoas que, quando reclamam da gentrificação, num certo sentido, eles querem que tudo continue ruim,
tá? Continue muito ruim, porque em continuar ruim, as coisas continuam baratas, tá? Então, no caso, quando elas abriram um café bacaninha, arrumadinho, elas eram culpadas da gentrificação do bairro. Olha só, que elas nem imaginavam. Mais que isso, aí então os caras começaram, os funcionários dela começaram a cair de pau. E aí, entre outras coisas, eles começaram a emitir comunicados e pressionar as duas, etc. Eu vou ler para vocês uma declaração aqui dos trabalhadores do café dela, antes de vocês verem como é que terminou essa história toda, que é muito engraçado. Eu vou ler aqui. Declaração do trabalhador. Os trabalhadores do Minas World, parece Minas Gerais, né? Minas World, há muito lutam pelos direitos trabalhistas com as proprietárias Kate e Sonan, são aí as duas, há mais de um ano. Estamos enfrentando oposição sistêmica do empregador, manipulação, abuso de poder, isso é um café, hein? Exploração, anti-blackness, ou seja, anti-negritude, ableism, capacitismo, ou seja, perseguição ou falta de cuidado com pessoas que têm deficiência, hostilidade e total desrespeito por nossos meios de subsistência. Não diz como. Estamos navegando em um processo radical de responsabilização com que Kate e Sonan, com apoio e orientação da Cooperativa de Trabalhadores Negros e Pardos nos últimos meses. Estamos alcançando a comunidade maior com a esperança de construir poder e capacidade de luta. Nisso esperamos contar com você, isso para as pessoas de rua, tá? Com total e completa solidariedade conosco, enquanto nós nos organizamos para romper e desmantelar essas estruturas opressoras e aqueles que as aplicam. Isso nós estamos falando de um cafezinho num canto da Filadélfia, donos são dois trans. Olha, parece que está falando com a Volkswagen, né? Estamos agora em uma posição que nos obriga a expor publicamente nossas queixas e demandas. Esperamos poder contar com você para agir como co-conspiradores. Estamos pedindo para que você amplie nosso coletivo, compartilhe declarações de apoio e mobilize ainda mais o apoio da comunidade para a nossa libertação coletiva. Com o fogo dos justos, assinam os trabalhadores do mundo de Minas, o Minas World. Isso aí, gente, é o resultado daquilo que elas colocaram como forma de trabalho lá dentro, tá? Ou seja, os caras podem fazer o que quiser. É o que se vê muito hoje, inclusive, nas Big Techs, tá? Muitas vezes as Big Techs são conduzidas mais pelos funcionários do que pelos donos hoje em dia. E aí isso aí é um microcosmo dessa porcaria, só que é um café vagabundo num canto lá na Filadélfia, tá? Os donos começam a achar, os funcionários começam a achar que eles podem falar o que quiser. E aí elas foram lá, as duas, como é que é o nome delas mesmo? Deixa eu achar aqui, Kate e a Sonan, foram lá, fizeram um vídeo, falaram realmente que elas eram culpadas de racismo, elas eram culpadas de ableismo, elas eram culpadas de gentrificação da região, elas são culpadas, que elas não poderiam ter... Como é que elas vão ser culpadas de gentrificação? Então elas não poderiam ter aberto o lugar, certo? Pois é, mas elas concordam com tudo, inclusive por terem estragado positivamente o ambiente lá na região. Aí, bom, você imagina, agora então os caras vão ficar tranquilos, pelo menos as mulheres já pediram desculpa, falaram que vão trabalhar juntos, que vão resolver essa situação. Não. O que acontece? Você não pode pedir desculpa. A partir do momento que você pede desculpa, você está concordando com o cara que ele está falando, qualquer bobagem que seja. No caso, como são... eu tenho que imaginar que as duas pediram desculpa com uma sinceridade, porque chega um ponto que eu acho que ultrapassa a questão de inteligência, tá? Eu acho que assim, você se envolve tanto nesse tipo de discurso que você acredita nesse monte de bobagem. E só que elas pediram desculpa. E a partir do momento que pediram desculpa, abriu a porta do inferno, né? Quando abriu a porta do inferno, apareceu publicamente uma list of grievances, uma lista de reclamações, vamos chamar assim. Então, quais são as reclamações dos funcionários? Anti-blackness por parte delas, anti-negritude, vamos chamar, em uma infinidade de formas e ocasiões. Ableism, como é que chama lá? O capacitismo, porque tem problemas de inacessibilidade em determinadas áreas. Exploração de trabalho, vulgo emprego, né? Exploração do trabalho e negação de aumentos salariais.
abuso de poder, manipulação, falta de transparência financeira. Desde quando? Como é que é isso, né? E aí eles terminam dizendo que continuaremos a fornecer clareza e contexto para a nossa lista nos próximos dias e semanas. E você fala, bom, aqui deve ter acabado, já reclamaram, as mulheres já pediram desculpa. Não. E aí entrou mais uns dias depois a lista de demandas deles. E aí a coisa mais engraçada. Eles pedem, com lista de demandas, reconhecimento público, responsabilidade por queixas e danos causados. Pagamento imediato ao pessoal que teve pagamento retido, as pessoas que não foram trabalhar, basicamente. Proprietários, e aí sim, a principal demanda. Proprietários devem redistribuir o seu negócio e iniciar o processo de transformação do café numa cooperativa. Ou seja, no final de tudo, eles não só não concordaram com nada, ela não adiantou pedir desculpa, como eles chegaram a falar assim, e aí mais que tudo, nós queremos ficar com o seu negócio, tá? Vamos transformar em uma cooperativa, os funcionários passam a ser donos também, e as duas foram dentro, tá? Elas foram dentro, deram uma declaração, disseram que iam ao vivo fazer uma reunião com eles, com um processo radical de responsabilização própria, ou seja, elas estão continuando levando a sério essa porcaria. Elas colocam mais uma vez, somos cúmplices da gentrificação e antinegritude na rua tal, onde eles instalaram o barzinho lá deles, o café, e diz que elas dizem, literalmente, nós colocamos nossa comunidade em risco com nossa presença e também com nossos trabalhadores. Ou seja, está tudo errado, nós tínhamos um negócio, nós não poderíamos ter um negócio porque nós estragamos a região. E aí, mais incrível de tudo, elas concordaram em começar a levantar dinheiro para comprar o negócio para os funcionários. Estou falando sério. Assim, então vamos levantar um jeito para quitar tudo as coisas aqui e passar o nosso negócio para os funcionários para a gente acabar a nossa culpa que a gente tem. E isso teria ido para frente se não tivesse acontecido uma coisa muito engraçada. O proprietário do imóvel, acompanhando essa palhaçada toda, falou o seguinte: chega, tá? Chega, vaza todo mundo daqui que eu vou vender essa porcaria. Eu prefiro vender essa porcaria desse imóvel a continuar com esse negócio, porque daqui a pouco eu vou ter um grupo de uma cooperativa, né? Ou seja, um grupo de militantes dentro do imóvel. Eu nunca mais vou receber nada, obviamente. Eu nunca mais vou conseguir receber um aluguel, nada. Então ele simplesmente botou todo mundo para fora, fechou o negócio deles lá e botou o imóvel à venda. Resumo, as duas não tem mais negócio. E os funcionários estão todos demitidos, tá? É isso, é assim que termina esse tipo de coisa inteligente. Você começa com um monte de lero-lero woke e você termina com um monte de gente pendurado no seguro-desemprego. A enfermeira do Viagra. A terceira é rápida, porque a história é relativamente curta, e é curta porque realmente é clown, a pessoa é muito burra. É uma enfermeira que está aí num misto de raiva por causa da questão ainda do Roe versus Wade e também com as questões raciais dos Estados Unidos. Então ela colocou um post no Twitter falando o seguinte, que quem quisesse, que ela como enfermeira, ela indica remédios, e se a pessoa fosse branca, um homem branco quisesse remédio dela daqui em diante e que ela percebesse que era conservador, ela não daria mais. Então ela não indicaria mais Viagra para pacientes brancos e conservadores. E que ela poderia, porque ela que define quem toma e quem não toma. Então ela vai definir que ela não dá mais remédio para brancos conservadores. Só que ela deixou o nome, ela deixou a identificação dela, tem a foto dela, etc. É um post no Twitter mesmo. E aí, obviamente, o pessoal foi em cima do hospital onde ela trabalha e ela perdeu o emprego, tá? Então as pessoas, elas estão com uma vontade tão grande, mas tão grande, mas tão grande de aparecer, que ela é capaz de perder o emprego, e ela vai ter problema por muito tempo, porque obviamente as pessoas os próximos empregadores vão pensar 10 vezes antes em empregar uma pessoa da área médica que discrimina de acordo com a cor
para indicar quais são os medicamentos que a pessoa pode tomar, porque ela é uma mulher estranha, o cara pode estar internado lá no hospital, ela fala, não vou com a cara desse cara é branco, eu não vou dar o remédio certo, né? Eu não me responsabilizaria, eu não empregaria jamais essa mulher dentro da área médica, pelo menos se eu tivesse um negócio aí. E é isso, a pessoa ela faz questão tão grande de aparecer para um público para dizer que ela tem, aspas, muito poder com aqueles, que a gente até fez um programa sobre isso, né? As microautoridades, que são as que estão, na verdade, em boa parte, estragando tudo a coisa com as suas ideias woke. São pessoas que estão tentando, de alguma forma, impor a sua agenda dentro da sua pequena área de ação. E essas pessoas, hoje elas estão tendo, não só estão tendo vontade de agir com esse micropoder que eles têm, mas elas estão também divulgando na internet esse tipo de coisa. E isso está sendo um outro problema, porque aí você está tendo professores sendo demitidos, você está tendo enfermeiros sendo demitidos, está tendo funcionários por várias do RH. Recentemente teve uma mulher falando também que ela não contratava brancos e homens porque, e é isso porque era uma mulher branca, tá? Porque ela não queria, tá? Era de um grande laboratório. E as pessoas estão sendo demitidas aos chumaços porque elas fazem questão não só de tentar agir de acordo com essa agenda progressista, mas contar para todo mundo que elas são pessoas incríveis. O que mostra, em última análise, que elas só agem dessa maneira porque elas têm uma necessidade enorme de parecer virtuosa. É essa basicamente a história. Só que eles estão estragando as próprias vidas. Bodega Bro. E o último caso absurdo que causou comoção também nas redes sociais foi o caso do famoso, ficou famoso como Bodega Bro. O cara é um cara da região central dos Estados Unidos, ele conseguiu um emprego numa empresa de tecnologia em Nova York, uma empresa de ponta, e mudou para lá, alugou um apartamento no Bronx. E aí o primeiro dia que ele chegou em Nova York, ele foi comprar comida, né? Ele foi se alimentar. E ele é um cara, aparentemente, é um cara que gosta aí de fazer musculação, aquela coisa toda, cuida muito do corpo. E ele estava andando pelo Bronx e ele viu que não tinha lugar para que vendia comida decente, que eu quero dizer assim, um supermercado, um sacolão, onde você possa comprar verdura, esse tipo de coisa. Ele estava andando pelo bairro, lá no Bronx, e ele só achava que eles chamam de bodega, que é aquelas lojinha de esquina que fica vendendo porcaria, vendendo lamen, vendendo amendoim, vendendo pizza congelada. E ele queria comprar comida de verdade, tomate, arroz, batata, etc. E não tinha, só tem porcaria vendendo. E ele achou engraçado isso e estava fazendo lá um vídeo lá pra... Todo mundo tem mania de fazer vídeo pra tudo, né? Fazer o quê? Andando pela rua e falou, nossa, mas que porcaria, aqui só tem esse tipo de loja horrorosa, eu queria um Walgreens, uma coisa desse tipo que eu pudesse comprar meus legumes, minhas coisas para eu poder cozinhar e tal. E no final das contas ele vai lá, compra umas porcarias mesmo dessas que estavam vendendo, umas bodegas que eles chamam, e parte inclusive ele dá para os moradores de rua, porque era tudo comida muito ruim, etc e tal. Beleza, botou no ar esse negócio. Por si só, vamos combinar o seguinte, já é um vídeo bobo, né? Assim, ninguém tá interessado em saber se o João tá andando no bairro e não acha um supermercado para comprar legume. Vamos combinar que isso já começa a ser meio fraco, né? Mas, por incrível que pareça, uma quantidade de pessoas enorme se voltou contra o rapaz, porque ele estava falando mal do bairro lá do Bronx, e que isso era, entre outras coisas, racista. Então ele passou a ser considerado, porque ele era branco, racista, porque ele não conseguia, porque ele reclamou que no Bronx ele não consegue comprar comida de verdade. Chove reclamação, chove nego xingando ele. Descobriram aonde o cara ia trabalhar, e na verdade ele mudou para o Bronx, ele alugou aquele apartamento exatamente para começar a trabalhar naquela empresa. Acharam qualquer empresa, avisaram o empregador dele mandou ele embora, porque esse tipo de comportamento eles não aceitam, seja lá qual for. Você não pode reclamar sobre supermercados na visão dessa empresa. Aí posteriormente acharam uma imagem lá dele em que ele está mostrando o documento em que ele foi contratado, que ele está feliz aí que ele foi contratado, e falaram, não, nós mandamos embora porque ele mostrou o documento era um documento
sigiloso, você não pode mostrar para público isso, tal. Um papo furadíssimo, tá? Mandaram embora o cara basicamente por uma pressão ridícula de meia dúzia de idiotas que acharam importante denunciar ele pro novo... O cara acabou de chegar no emprego, o novo patrão dele falou, ó, você não pode empregar gente desse tipo que fala mal do Bronx. Esse é o grande problema. E aí agora ele tá lá, ele tava reclamando, rapaz, que ele alugou um apartamento por um ano, tá preso lá no Bronx, sem emprego, sem dinheiro para receber, né? Então estavam até fazendo um caixa aí para ver se conseguiam juntar um pouco de grana para ele ajudar a pagar as contas enquanto ele não consegue outro emprego para poder se virar sozinho. Então veja, a quantidade de gente desocupada para ir atrás de um sujeito para fazer ele perder o emprego porque ele reclamou que não tem verdura no bairro dele. É isso, tá? Esse é o tipo o ponto interessante é que esse tipo de comportamento, ele é valorizado não só pelo grupo, mas também pelas empresas. Então, a partir do momento que a empresa manda embora o sujeito porque um grupelho lá falou que era racismo falar mal do Bronx, você aceita isso, você manda embora um funcionário que você teve um processo de contratação. Se você contratou, provavelmente ele seria um asset importante para a empresa, certo? Você não vai contratar um cara à toa, vai ter um pré-treinamento, alguma coisa assim. Abre-se mão de todos, tem esse desperdício enorme de força, de energia, de grana, simplesmente para passar bonito para um público que nunca vai contratar o seu serviço, tá? Então, quando você faz isso, você está validando esse tipo de comportamento e não é à toa que as pessoas acabam repetindo esse comportamento. Um comportamento ridículo de perseguição, né? Ou seja, nosso clown world aí tem um componente medieval, meio de Inquisição 2.0, que está sendo valorizado por um grupo de empresas. É isso aí, pessoal. Nosso Clown World está andando aí, tá toda. Vamos lá para frente, vamos tentar fugir dessa coisa aqui. Vou fazer o nosso micro jabá aqui, pedindo para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Seguir a gente também no nosso canal lá no YouTube. Dá o likezinho, sininho, comenta, por favor, que ajuda nas estatísticas. Pede para comentar com seus amigos também, que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita, Limpinho, Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e esse monte de bobagem que a gente falou hoje a respeito. E finalmente, pede para dar uma passadinha lá no nosso site do e-book, o Trailer, www.trailer.com.br, www.trailer.com.br. E finalmente, porque é com o Pix que a gente consegue tocar as coisas aqui em frente e manter a qualidade do trabalho, tá bom? Te agradeço demais a força que vocês têm dado pra gente. Vamos lembrar, 1, 2, 5, 10 milhões de reais pingado não é seco. Ou R$1 por episódio. R$1 por episódio também ajuda pra caramba, beleza? Falhamos aí uns programas, mas agora vamos botar as coisas em ordem na nossa vida. Seguindo agora na sexta-feira mais um episódio, domingo mais um pra gente fechar 3 dessa semana, tá bom? Vamos em frente, gente. Vamos pra frente que é assim que tem que ser, não tem jeito. Grande abraço pra todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.